Você já parou para pensar no que faria se testemunhasse uma cena absurda no meio de um voo? Tipo, aquela situação que você vê e pensa: não acredito que isso tá acontecendo de verdade. Pois é, o que vou te contar agora é exatamente esse tipo de história. Uma história real, pesada, que aconteceu a milhares de metros de altura, num lugar onde ninguém pode simplesmente sair andando quando as coisas ficam tensas. E olha, quando você descobrir quem estava observando tudo de perto, vai entender por que essa história mexeu com tanta gente. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de continuar. Você tá ouvindo de onde? E que horas você deu o play? Joga nos comentários aí embaixo, quero muito saber. Porque essa história, meu amigo, ela não é só sobre o que aconteceu naquele voo. É sobre como a gente reage quando vê injustiça na nossa frente. É sobre até onde vai nossa coragem. E principalmente, é sobre aquele momento em que alguém que parecia invisível de repente vira a pessoa mais importante da sala. Ou melhor, do avião. Então respira fundo aí e vem comigo, porque essa jornada vai ser intensa. O avião já tinha alcançado aquela altitude de cruzeiro, sabe? Aquele momento em que as luzes da cabine ficam mais suaves, todo mundo relaxa um pouco, e você finalmente sente que pode respirar aliviado. O barulho dos motores vira quase uma música de fundo, misturado com conversas baixas e o som de gente folheando revista. É aquela paz de avião, aquela sensação de que tá tudo sob controle entre a decolagem e o pouso. Mas olha, as aparências enganam, viu? Porque ninguém ali dentro fazia a mínima ideia de que aquela calmaria toda ia ser destruída em segundos. E que uma escolha completamente irresponsável ia transformar aquele voo numa cena que ninguém jamais esqueceria. Anna Reynolds estava sentada ali no meio da cabine, bem comportadinha, com as costas apoiadas no banco com todo o cuidado do mundo. Ela tinha 29 anos e estava grávida de 7 meses. Sabe aquela fase da gravidez em que você já está bem grande, cada movimento precisa ser pensado, e o corpo fala alto quando algo não está certo? Pois é, era exatamente assim com ela. Ela usava um vestido de maternidade amarelo clarinho, daqueles bem largos, escolhido muito mais pelo conforto do que por estilo. E tinha uma mão descansando na barriga o tempo todo, sabe? Aquele gesto instintivo de mãe, como se ela pudesse proteger a vida que carregava dentro dela só com aquele toque. Desde o momento em que entrou naquele avião, Anna já sabia de um detalhe importante. A irmã mais nova dela estava trabalhando naquele voo. Ela tinha conferido a escala na noite anterior, decorado tudo, o horário, a rota, a equipe. Emily Reynolds, 26 anos, não era só mais uma comissária naquele avião. Era irmã de Anna. Mas Anna tinha tomado uma decisão consciente, viu? Ia guardar essa informação só para ela. Não ia deixar transparecer. Porque num avião, laços de família não têm espaço oficial, e Anna não queria de jeito nenhum arriscar a carreira da irmã misturando as coisas. Essa era a linha que ela não ia cruzar. Quando Emily passou pelo corredor, Anna sentiu aquela mudança sutil no ar. Emily estava impecável no uniforme azul marinho, chapéu bem ajeitado, lenço vermelho e branco no pescoço. A postura era reta, o rosto composto. Quando os olhos dela se encontraram rapidinho, não foi bem uma saudação. Foi mais um reconhecimento silencioso. Passou uma emoção ali, depois sumiu. Emily continuou andando. Anna baixou os olhos e ajeitou o cinto de segurança, como se nada tivesse acontecido. Anna tinha se convencido de que era forte o suficiente para aquele voo. Tinha embarcado com essa certeza bem firme. Tudo o que ela precisava fazer era ficar quieta, respirar com calma e esperar o avião pousar. A escolha de ficar em silêncio era proposital. Ela não ia chamar atenção, não ia criar confusão, não ia colocar Emily numa situação onde dever e sangue pudessem entrar em conflito. Mas algumas fileiras atrás dela, sentada com a postura toda tensa e os olhos cravados em Anna, estava Clara e Morgan. 31 anos, vestido vermelho justinho que abraçava cada curva e gritava por atenção. A cor se destacava de um jeito agressivo no meio daquele ambiente neutro da cabine. E nos olhos dela, cara, ardia um ressentimento que vinha crescendo havia semanas. Ciúme misturado com uma necessidade doentia de mostrar quem mandava. Do lado de Clary, sentado ali tranquilão, estava Mark Reynolds, o marido de Anna. 34 anos, camisa social clara, calça escura, mangas abotoadas direitinho, jeito distante. Ele se inclinava levemente para Clary, murmurando alguma coisa tão baixo que só ela conseguia ouvir. Os lábios de Clary se curvaram num sorriso fino. Uma risada contida flutuou para frente, leve, mas cortante. Anna ouviu. Ela ouviu tudo. Mas escolheu não virar para trás. Em vez disso, virou o rosto para a janela, observando as nuvens passarem devagar como ilhas no céu. Focou no horizonte,
na ilusão de distância, em qualquer coisa que pudesse tirar a mente da tensão que apertava o peito. Respirou fundo com cuidado, soltou o ar devagar, lembrando a si mesma que estresse era perigoso, que calma era necessária, que o bebê dependia do autocontrole dela. Um movimento suave dentro da barriga quebrou a concentração. O bebê se mexeu, um lembrete sutil mas impossível de ignorar de que havia vida ali. A mão de Ana pressionou com mais firmeza contra o estômago, o polegar traçando um pequeno círculo por cima do tecido fino do vestido. Ela não disse nada em voz alta, mas os pensamentos eram claros. Não estava sozinha, e esse conhecimento a estabilizava. Clary observava o gesto com atenção. Para ela, o silêncio de Ana não parecia força. Parecia derrota. O olhar dela se fixou na curva do vestido amarelo. Na maneira como os ombros de Ana permaneciam imóveis, a cabeça ligeiramente baixa. Na cabeça de Clary, aquela era a postura de alguém vencido. O copo plástico na mesinha à frente de Clary chamou a atenção dela. Tava meio cheio de água, gotículas de condensação escorrendo pelas laterais. Ela levantou o copo, depois colocou de volta. Os dedos apertaram em volta dele uma segunda vez. A decisão estava se formando, alimentada pela raiva e encorajada pela ausência de resistência. Mark percebeu o movimento. Olhou para o copo, depois para o rosto de Clary. Não disse nada. O silêncio dele não era neutro. Era permissão. Ao redor deles, outros passageiros se mexiam nos assentos, alheios ou simplesmente não querendo notar a tensão se enrolando nas fileiras. Um cara do outro lado do corredor virou a página de um livro. Uma criança mais atrás chutou o banco da frente, depois parou quando a mãe sussurrou um aviso. A cabine parecia calma, mas o ar pesava mais, como se carregado. Ana sentiu olhos nas costas. Sentiu como pressão, uma consciência que fez a coluna endurecer. Ainda assim, não virou. Acreditava que se não fizesse nada, se permanecesse invisível, o momento passaria. Confiava na contenção porque tinha se tornado sua estratégia de sobrevivência. Mais adiante no corredor, Emily se movia entre as fileiras, ajudando passageiros com facilidade ensaiada. Sorria educadamente, respondia perguntas, ajustava um compartimento superior. A atenção dela nunca deixava completamente o ambiente. Quando olhou para frente, capturou a postura familiar de Ana. O vestido amarelo claro e inconfundível mesmo de longe. Uma pontada de preocupação passou por ela, mas continuou trabalhando. Protocolo importava. Ordem importava. O espaço entre as irmãs parecia vasto apesar da curta distância física. Era uma fronteira frágil mantida pela disciplina e pelo amor. Clary levantou o copo de novo. Dessa vez não hesitou. A decisão estava completa, selada pelo ciúme e pela certeza de que ninguém ia parar ela. Naquele momento suspenso, enquanto o avião cruzava firme acima das nuvens, um único ato impulsivo esperava para ser liberado. Pronto para estilhaçar o silêncio e marcar o começo de algo que nunca seria esquecido. Sabe aquela tensão que não chega de uma vez? Que vai chegando aos poucos, devagar, como quando você sente que tem alguém te observando. Foi assim. Clary assistia Ana de trás, medindo cada movimento quieto, cada respiração que não vacilava. A calma parecia de propósito. Para Clary, não era paciência nem autocontrole. Era desafio disfarçado de silêncio. Ela se inclinou levemente para frente, não o suficiente para chamar atenção, só o bastante para se sentir mais perto. O espaço entre elas diminuiu e com isso veio uma sensação estranha de permissão. Clary disse a si mesma que não estava fazendo nada. Só observando. Mas o foco ficou mais afiado e a observação virou fixação. Mark percebeu a mudança imediatamente. Seguiu a direção dos olhos de Clary, depois olhou de volta para ela. A reação dele foi mínima, uma leve alteração na expressão que poderia ter passado despercebida por qualquer outra pessoa. Para Clary, significou tudo. Não tinha aviso no rosto dele, nem preocupação, nem razão para parar. A ausência de contenção parecia encorajamento. Ana sentiu a mudança sem virar. Tinha aprendido a reconhecer pressão em formas silenciosas. Vivia no ar, na maneira como os sons ficavam mais nítidos, na pausa entre respirações. Ainda assim, permaneceu de frente. Recusava dar forma à tensão reconhecendo ela. Acreditava que a tensão era combustível e não ia fornecer isso. As mãos de Clary apertaram, depois relaxaram, depois apertaram de novo. A respiração ficou mais curta, rápida e superficial enquanto os pensamentos começavam a espiralar. Ela repassou as últimas semanas em fragmentos, conversas que nunca se resolveram, promessas que pareciam cada vez mais vazias. Cada memória aguçava o ressentimento. A calma na frente dela se tornou insuportável.
Mark se inclinou mais perto e murmurou algo baixo. As palavras eram indistintas, mas o tom era inconfundível. Não era um aviso. Não era uma tentativa de desacelerar ela. Carregava o peso da familiaridade e da certeza. Clary se sentiu vista naquele momento, validada de um jeito que silenciou a dúvida. Do outro lado do corredor, um passageiro se mexeu desconfortavelmente. O movimento foi breve. Um olhar trocado com outro, depois olhos para frente de novo. Ninguém queria se envolver. Em espaços confinados, evitar frequentemente passava por sabedoria. Ana ajustou a posição levemente, o movimento cuidadoso e controlado. Focou em manter a respiração firme. Calma não era mais uma escolha. Era um requisito. A vida dentro dela respondia ao estresse de maneiras que conseguia sentir. Colocou a mão onde pertencia e se centrou. Resistência tinha se tornado segunda natureza. Clary interpretou mal o gesto. Viu como confirmação de fraqueza, como prova de que o silêncio vinha do medo. O pensamento endureceu a determinação dela. Na cabeça dela, a ação começou a parecer necessária, até justificada. Não fazer nada não parecia mais uma opção. Mark não disse mais nada. Não estendeu a mão para o braço de Clary nem ofereceu um olhar de contenção. O silêncio dele pressionava o espaço entre eles, pesado e final. Dizia que ela estava sozinha na responsabilidade, mas não sozinha na consequência. A cabine continuava sua rotina. Páginas viravam. Um carrinho de bebidas chacoalhava suavemente à distância. Os motores mantinham o ritmo constante. Do lado de fora das janelas, nuvens passavam à deriva, indiferentes ao que estava se construindo lá dentro. Clary escaneou o corredor brevemente. A tripulação se movia com eficiência ensaiada, atenção dividida entre os passageiros. Ninguém estava observando ela. A percepção trouxe uma sensação perigosa de liberdade. Ana sentiu olhos nas costas de novo, a sensação afiada e inconfundível. Resistiu ao impulso de virar. Tinha aprendido que reação convidava a escalada. Se permanecesse parada, talvez o momento se dissolvesse. Talvez a contenção vencesse. O avião seguiu em frente pelo céu, firme e inflexível, carregando com ele um conflito que ainda não tinha encontrado sua saída. A fratura tinha se formado. Só precisava de pressão para se abrir completamente. E então aconteceu. O movimento veio sem aviso. Num segundo, a cabine prendia a respiração. No próximo, um solavanco súbito percorreu a fileira quando Clary se levantou bruscamente. O assento atrás dela balançou com a força. Cabeças viraram. Alguns passageiros congelaram no meio do movimento, pegos entre curiosidade e mal-estar. Ela se moveu rápido. Não houve anúncio, nenhuma voz elevada, nenhuma pausa que pudesse ter convidado interrupção. Fechou a distância em alguns passos, o corredor estreitando como se a estivesse puxando para frente. Quando alguém entendeu o que estava acontecendo, ela já estava lá. Ana não teve tempo de virar. O momento se esticou fino e frágil quando um copo surgiu no campo de visão. Luz das lâmpadas da cabine brilhou na superfície da água. Um reflexo breve que pareceu irreal, quase suspenso. Então a água veio para baixo. Atingiu sem piedade, fria e chocante enquanto derramava sobre a cabeça e o rosto dela. A sensação foi imediata e avassaladora. Ana gritou, um som afiado arrancado dela antes que pudesse parar. O corpo recuou, ombros se encolhendo quando o choque correu por ela. A água escorreu pelos cabelos, pelo pescoço, encharcando o tecido no peito e na cintura. Grudou na pele, pesada e invasiva. A humilhação atingiu tão forte quanto o frio, amplificada pelo silêncio súbito que seguiu. O instinto assumiu. Ana levantou as duas mãos em direção à cabeça, dedos abertos numa tentativa reflexa de se proteger. Quase ao mesmo tempo, uma mão caiu protetoramente sobre a barriga. A mudança foi automática, impulsionada por algo mais profundo que pensamento. Naquele momento, nada importava mais que a criança que carregava. Suspiros se espalharam pelas fileiras ao redor. Vários passageiros se levantaram abruptamente, assentos rangendo enquanto corpos se moviam de uma vez. Vozes se sobrepuseram em confusão e alarme. O ritmo ordenado da cabine se estilhaçou. Uma criança começou a chorar, o som fino e em pânico. Outra voz gritou em descrença. O espaço confinado ampliou cada reação, transformando o choque em barulho, barulho em caos. Clary não deu um passo atrás. Permaneceu onde estava, peito subindo e descendo, olhos brilhantes e fixos. Não havia arrependimento na expressão dela, nenhum sinal de que desejasse o momento desfeito. Se algo, havia satisfação ali, aguçada por desafio. Mark se levantou do assento mais devagar, como se o momento pertencesse a ele também.
Não estendeu a mão para Ana. Em vez disso, se posicionou perto de Clary, corpo angulado entre ela e os outros. O gesto era familiar, quase ensaiado, e falava mais alto que qualquer palavra. Ana tremeu, o corpo inteiro reagindo ao choque. O frio penetrou mais fundo enquanto a água continuava a pingar, formando poças aos pés dela. Agarrou a beira de um assento para se firmar, dedos apertando forte o suficiente para doer. O chão parecia instável sob ela. Ou talvez fossem apenas as pernas que se recusavam a cooperar. Alguém gritou por ajuda. Outro exigiu que algo fosse feito. Ainda assim, ninguém se moveu perto o suficiente para intervir. Medo os segurou. O entendimento tácito de que naquele espaço, escalada podia ser perigosa. Clary virou a cabeça devagar, absorvendo os rostos ao redor. Parecia registrar a atenção com senso de triunfo. Ser vista importava. Ser reconhecida importava mais que consequências que ainda não tinha considerado. Mark falou então, voz plana, desdenhosa. Disse que foi um mal-entendido. As palavras caíram pesadas, absurdas na inadequação delas. Pousaram em Ana como outro golpe, confirmando o que já sabia. A respiração de Ana ficou irregular enquanto lutava para permanecer em pé. Pressionou a mão mais firmemente contra a barriga, se aterrando pelo toque. O instinto de proteger queimava mais quente que medo, mais quente que vergonha. Um passageiro mais perto do corredor finalmente deu um passo à frente. Voz elevada, exigindo que a situação parasse. Outros ecoaram o pedido, raiva ganhando força agora que a primeira barreira tinha quebrado. A cabine se encheu de som, reações sobrepostas colidindo no espaço estreito. Clary não pediu desculpas. Não o explicou. Manteve seu território, queixo erguido, desafiando qualquer um a questioná-la. O momento tinha cruzado um limite, e ela parecia saber disso. Ana se abaixou de volta pro assento com dificuldade, guiada por mãos que apareceram do nada. Focou em respirar, em permanecer presente, no ritmo que a manteria consciente. O frio grudava nela, mas se forçou a permanecer parada. O avião continuou seu curso firme pelo céu, indiferente ao tumulto lá dentro. Lá fora, nada tinha mudado. Lá dentro, tudo tinha. Isso não era mais uma tensão privada ou um conflito silencioso. Tinha se derramado pro aberto, inegável e irreversível. A linha tinha sido cruzada, e o peso desse cruzamento se fixou sobre todos os envolvidos. Não haveria como desfazer esse momento. Nenhuma explicação podia apagá-lo. Nenhum silêncio podia contê-lo de novo. O que aconteceu agora existia, fixo e inegável, marcando o ponto onde contenção terminou e consequência começou. O silêncio virou o escudo dela. Ana baixou a cabeça enquanto a água continuava a pingar dos cabelos no chão da cabine. Não discutiu. Não gritou por ajuda. A ausência de som ao redor parecia mais pesada que qualquer protesto poderia ter sido. Não era a confusão que a mantinha parada. Era escolha. Ela sabia que a irmã estava naquele voo. Esse conhecimento se fixou firmemente no peito, firme e inabalável. Ainda assim, manteve os olhos fixos para baixo, recusando olhar para o corredor. Virar a cabeça seria suficiente para mudar tudo. Ela não faria isso. Ainda não. Na mente dela, uma prioridade se erguia acima de todas as outras. A segurança do voo, o trabalho ao qual a irmã tinha se comprometido. A própria raiva não importava em comparação. Não ia permitir que a dor dela se tornasse uma interrupção pública que puxasse a irmã para o centro do caos. Clary observava de perto e interpretou mal o silêncio completamente. Para ela, a falta de resposta parecia vitória. Se não havia resistência, então não havia ameaça. Começou a falar de novo, palavras afiadas, projetadas para ferir. Cada insulto aterrissou mais forte porque não foi respondido. Mark permaneceu em pé perto dela, postura relaxada de um jeito que parecia quase casual. Assentiu como se concordância fosse natural, como se esse resultado fizesse sentido. Não percebeu que cada segundo de indiferença dele estava construindo um caso contra ele. A cabine reagiu em ondas. No começo, houve murmúrios, depois vozes elevadas. Passageiros começaram a objetar, raiva se espalhando pelas fileiras enquanto pessoas processavam o que tinham testemunhado. Desconforto se transformou em indignação, e indignação exigiu resposta. Ana sentiu a mudança, mas não levantou a cabeça. O barulho ao redor embaçou quando uma onda de tontura passou por ela. Por um breve momento, o mundo inclinou. Agarrou o apoio de braço com força, se ancorando ao assento. Forçou a respiração a desacelerar, contando cada inspiração e expiração com cuidado. Sussurrou para a vida dentro dela, palavras destinadas apenas a si mesma. A voz tremeu, mas a determinação não.
A criança vinha primeiro. Essa verdade a aterrou quando todo o resto ameaçava puxá-la para longe. Clary deu outro passo à frente, fechando a pouca distância que restava. O movimento foi sutil mas agressivo, uma tentativa de dominar através da proximidade. O espaço parecia perigoso agora, carregado e instável. Mark não fez nada para pará-la. Se algo, parecia irritado pelos passageiros que tinham começado a falar. Gesticulou desdenhosamente, como se as objeções fossem um inconveniente em vez de resposta ao dano. Acreditava que controle ainda estava ao alcance. Um passageiro mais velho se levantou, voz firme enquanto chamava por uma comissária de bordo. O som cortou a cabine claramente, impossível de ignorar. Outros o ecoaram, demandas ganhando força. O equilíbrio mudou de novo. Ana não virou. A mandíbula apertou, lábios pressionados enquanto aguentava. Não ia procurar o corredor pela irmã. Recusava forçar aquele momento antes que fosse necessário. Segurar aquela linha tomou mais força que qualquer confronto poderia ter tomado. Na extremidade da cabine, Emily tinha visto tudo. Ficou parada por um momento, corpo congelado enquanto a realidade a alcançava. O coração bateu forte, cada batida alta nos ouvidos. Treinamento a manteve no lugar, regras correndo pela mente em sequência rápida. Observar, avaliar, manter ordem. Mas essa não era uma situação abstrata. Era a irmã dela. Emily permaneceu onde estava, olhos fixos na cena à frente, mãos enroladas em punhos dos lados, depois lentamente relaxaram. Forçou-se a respirar uniformemente, a permanecer presente. O impulso de se mover era poderoso, quase avassalador. Disciplina profissional exigia contenção. Instinto pessoal exigia ação. Dentro dela, essas duas forças colidiram. Ana continuou sentada em silêncio, sem saber do momento exato em que a irmã tinha completamente registrado o que estava acontecendo. Focou para dentro, se mantendo junta através de pura vontade. O barulho da cabine desvaneceu num eco distante enquanto se concentrava em permanecer ereta. Clary interpretou mal o silêncio continuado como confirmação. A confiança cresceu, distorcida e sem controle. Falou de novo, mais alto dessa vez, se alimentando da tensão que acreditava ter conquistado. Mark permaneceu ao lado dela, presença reforçando a postura. Não percebeu as expressões ao redor mudando. Não viu quão rapidamente simpatia tinha se deslocado dele e em direção à mulher que se recusava a defender. Passageiros trocaram olhares de descrença. Telefones foram abaixados, mãos apertaram apoios de braço. O humor tinha virado decisivamente contra os agressores, e a mudança era inconfundível. Emily deu um pequeno passo à frente, depois se parou. Ainda estava de serviço, ainda responsável por cada passageiro a bordo, ainda amarrada por protocolo. Mas o olhar nunca deixou Ana. Avaliou a situação com olhos claros agora. O risco a uma passageira grávida, a agitação crescente na cabine, a falha dos envolvidos em desescalar. O momento estava se aproximando onde inação se tornaria negligência. O silêncio de Ana estava começando a forçar. Os ombros tremiam levemente enquanto os efeitos físicos do estresse cobravam seu preço. Se firmou de novo, recusando quebrar. A escolha de permanecer em silêncio estava ficando mais pesada a cada segundo. Clary se inclinou mais uma vez, presença iminente. A fronteira tinha praticamente desaparecido. O perigo não era mais hipotético. Mark ainda não interveio. Emily sentiu a mudança antes de qualquer outro. O ar tinha mudado. O momento de observação estava terminando. O momento de decisão estava chegando. Inspirou e segurou. A mente correndo por procedimento e consequência. O que acontecesse a seguir alteraria o curso do voo. Alteraria relacionamentos. Alteraria tudo. Ana permaneceu de frente, sem saber que o silêncio que tinha escolhido estava empurrando outra pessoa em direção a um ponto de ruptura. A contenção dela tinha alcançado seu limite, mesmo que ainda não soubesse disso. A cabine prendeu a respiração de novo, pega entre disciplina e instinto, entre ordem e justiça. Esse silêncio não podia durar muito mais. Emily estava no centro do corredor com a pasta de serviço pressionada firmemente contra a palma. Tinha visto tudo. O momento em que a água foi levantada, o instante em que caiu, a maneira como o som de choque se espalhou pela cabine mais rápido que palavras. De onde estava, não havia confusão sobre o que tinha acontecido. Havia apenas o peso de testemunhar. Pelos primeiros segundos, se forçou a permanecer parada. Treinamento assumiu antes que emoção pudesse. Procedimentos de segurança não permitiam reações impulsivas. Uma comissária de bordo não corria para frente sem avaliar o risco. Mesmo agora, mesmo com o coração batendo forte, sabia que agir apenas no instinto podia piorar tudo.
Os olhos ficaram fixos em Ana. A visão da irmã tremendo, fria e desorientada enviou uma dor aguda pelo peito. Emily sentiu fisicamente, como pressão logo abaixo das costelas. Queria se mover, falar, se colocar entre Ana e a ameaça. Em vez disso, manteve seu território, forçando lógica a permanecer no controle. Começou a observar os agressores cuidadosamente. A postura de Clary, a respiração, a maneira como ocupava espaço. A posição de Mark ao lado dela, falta de contenção, recusa em desescalar. Emily os avaliou não como família ou estranhos, mas como riscos potenciais dentro de um ambiente fechado. Isso não era mais um conflito privado. Era uma preocupação de segurança. Vários passageiros tinham levantado telefones. O brilho quieto de telas apareceu entre assentos. Inconfundível. Gravação significava atenção. Atenção significava escalada. Emily sabia que esse era um ponto de virada. Uma vez que câmeras estavam envolvidas, cada movimento seria examinado. Qualquer erro podia se espalhar além do voo em si. Clary continuou falando, voz afiada e sem filtro. Não havia sinal de arrependimento. Cada palavra carregava desprezo, como se silêncio tivesse dado permissão para ir mais longe. Emily notou o padrão. Não havia intenção de parar. Mark tentou contra-atacar a indignação crescente com ameaças que não carregavam autoridade. A voz ficou mais alta, mais agressiva, como se volume sozinho pudesse restaurar controle. Emily reconheceu o perigo imediatamente. Vozes elevadas num espaço confinado convidavam pânico. Pânico colocava todos em perigo. Inspirou devagar, se firmando. Esse não era o momento ainda. Tinha que ter certeza. Intervenção muito cedo podia provocar uma reação mais forte. Intervenção muito tarde podia significar lesão. Timing importava. Emily olhou para os colegas. Um olhar breve, sinal sutil. Nenhuma palavra foi necessária. Tinham treinado juntos tempo suficiente para ler a mensagem. Estejam prontos. Fiquem alertas. Preparem-se para assistir. Ana aceitou um lenço de um passageiro próximo. Pegou com um leve aceno, cabeça ainda abaixada. O gesto foi quieto, digno. Emily viu quão duro a irmã estava trabalhando apenas para permanecer ereta. O tremor nas mãos tinha crescido mais pronunciado. Esse detalhe mudou tudo. Emily reconheceu os sinais imediatamente. Choque, exposição ao frio, estresse. Combinado com gravidez, a situação tinha cruzado para preocupação médica. Isso não era mais só sobre gerenciamento de conflito. Saúde agora era um fator. O pulso acelerou, mas os movimentos permaneceram medidos. Deu um passo à frente, fechando a distância sem chamar atenção para si mesma. Olhos a seguiram instintivamente. A cabine pareceu registrar a presença dela de uma vez. Clary percebeu o movimento, mas dispensou. O foco permaneceu travado em Ana. Acreditava que ainda estava no controle, ainda comandando o momento. Emily notou aquela confiança e marcou como perigosa. A atenção de Mark piscou em direção a Emily, irritação lampejando no rosto. Não a reconheceu além do papel uniformizado. Para ele, era apenas mais um obstáculo. Esse erro de cálculo importaria. Emily inspirou de novo e segurou brevemente. Revisou a sequência na mente. Anunciar presença, estabelecer autoridade, separar partes, avaliar condição da passageira grávida, chamar suporte adicional se necessário. Cada passo se alinhou no lugar. Deu um passo à frente de novo, agora claramente dentro do campo de atenção. Conversas quietaram. A energia mudou. A cabine se inclinou em direção à resolução sem totalmente perceber. Emily permitiu a si mesma um olhar breve em direção à irmã. Durou menos que um segundo, mas foi suficiente. Preocupação e determinação passaram entre elas sem palavras. Então Emily virou de volta para a situação em mãos. Clary deu um passo à frente de novo, fechando distância que já tinha sido instruída a manter. O movimento cruzou uma fronteira clara. Não era mais desafio sozinho. Era escalada. Emily endireitou a postura, se posicionando diretamente entre Clary e Ana. A presença era inconfundível agora. Não estava mais observando. Estava intervindo. Declarou claramente que o comportamento não continuaria. As palavras eram medidas, deliberadas e finais. A cabine pareceu prender a respiração, esperando pela resposta. Clary hesitou, depois zombou, tentando passar por cima do aviso. A tentativa falhou. Passageiros reagiram instantaneamente, vozes subindo em protesto. A resposta coletiva não deixou dúvida. Apoio tinha mudado decisivamente. Mark tentou mais uma vez falar por cima do barulho, mas as palavras foram afogadas. A autoridade não descansava mais com ele.
Tinha se movido. Emily deu outro passo à frente, mantendo o controle do espaço. Explicou as consequências calmamente, delineando o que aconteceria se instruções não fossem seguidas. Não havia ameaça na voz, apenas certeza. Ana permaneceu sentada, agarrando a toalha. A respiração gradualmente desacelerando. O perigo imediato parecia contido, embora o peso emocional pressionasse pesadamente nela. A postura de Clary vacilou pela primeira vez. A percepção de que a situação não estava mais sob controle dela piscou no rosto. Tinha empurrado longe demais. Emily esperou, dando espaço para cumprimento. O silêncio que seguiu era grosso, carregado e irreversível. Esse era o momento onde escolha ainda existia, mas apenas. Ficou alta, preparada para falar de novo se necessário. O que viesse a seguir definiria o curso de tudo que seguisse. Emily olhou diretamente para Clary, não mais mantendo a distância neutra exigida momentos antes. O olhar endureceu, firme e inflexível. Qualquer hesitação que existisse antes tinha ido. No lugar, estava a certeza, aguçada por determinação. A cabine caiu em silêncio completo. Não era o silêncio de calma, mas o silêncio que seguia impacto, como se cada som tivesse sido engolido de uma vez. Passageiros sentiram que algo irreversível estava prestes a acontecer, mesmo antes de qualquer palavra ser falada. Emily inspirou uma última vez, medida. Quando falou, a voz era clara e firme, carregando sem esforço pelo corredor. Ela é minha irmã. As palavras cortaram limpa pelo espaço. Não ecoaram, mas o peso persistiu, parando cada desculpa se formando no caminho. Por um breve instante, o tempo pareceu suspenso. Rostos congelaram. Mãos pararam. A cabine prendeu a respiração como se insegura de como seguir em frente. Clary olhou fixo, confusão lampejando no rosto antes do entendimento tomar conta. A mudança foi visível. Confiança drenou, substituída por descrença. A percepção atingiu duro e rápido, desfiando a certeza que tinha se agarrado apenas segundos antes. A cor de Mark desvaneceu. Deu meio passo atrás sem pensar. O corpo reagindo antes da mente poder alcançar. A dinâmica que acreditava controlar tinha virado numa única frase, e não tinha visto chegar. Ana fechou os olhos e desabou quietamente. Lágrimas fluíram sem contenção. A liberação longamente atrasada. Não gritou. Não precisava. O momento já tinha alcançado ela. A verdade agora estava exposta para todos a bordo. O relacionamento que tinha sido escondido atrás de procedimento e contenção estava revelado no aberto. Não havia nada mais para obscurecer. Murmúrios ondularam pela cabine, depois cresceram em reação aberta. Passageiros trocaram olhares, choque dando lugar à raiva. Simpatia mudou decisivamente, alinhando-se com a mulher que tinha suportado em silêncio. Clary tentou falar, lábios se abrindo como se formasse defesa. O esforço falhou. Palavras enroscaram e desmoronaram antes que pudessem se tornar frases. Qualquer autoridade que tinha reivindicado desvaneceu. Mark tentou recuperar compostura, inspirando que tremeu apesar do esforço. Abriu a boca, procurando resposta que restauraria equilíbrio. Nenhuma veio. Cada argumento em que tinha confiado agora soava oco, despojado de poder pela verdade. Emily não disse mais nada. Não precisava. Manteve a postura, ombros quadrados, olhos para frente. O silêncio que manteve carregou mais força que explicação adicional jamais poderia. Passageiros se inclinaram para frente nos assentos, atenção fixa. Ninguém olhou para Clary ou Mark com simpatia mais. O julgamento coletivo era inconfundível. Ana limpou o rosto com mãos trêmulas, ainda sentada, ainda recuperando o fôlego. A presença que tinha evitado chamar tinha chegado nos próprios termos, e mudou tudo. Clary olhou ao redor, percebendo que não era mais o centro de controle, mas o centro de escrutínio. A consciência perturbou. Pela primeira vez, parecia insegura do equilíbrio. Mark engoliu e desviou o olhar. A confiança que uma vez o ancorou tinha erodido. Ficou exposto. A indiferença anterior agora reinterpretada como cumplicidade. Emily permaneceu imóvel, permitindo que a verdade se fixasse. Entendia o poder de contenção, a maneira como podia amplificar significado. Ao não adicionar nada, deixou o momento se definir. A cabine escolheu seu lado sem ser pedida. Ninguém falou em defesa daqueles que tinham causado dano. A vontade coletiva tinha mudado, quieta, mas absoluta. Os ombros de Clary cederam levemente enquanto o peso da situação pressionava. A autoridade que acreditava possuir se dissolveu sob o olhar de dúzias de testemunhas. Mark tentou uma respiração final, como se firmeza pudesse retornar através de pura vontade. Não retornou.
A voz, quando tentou falar de novo, falhou completamente. Emily ficou firme, a personificação de controle. Não avançou nem recuou. Simplesmente manteve a linha. O silêncio aprofundou, pesado e inegável. Era do tipo que seguia veredicto, não pergunta. Naquela quietude, poder encontrou seu lugar. Não através de força ou volume, mas através de verdade falada uma vez e permitida a permanecer. O equilíbrio dentro da cabine tinha sido definido. A resposta foi imediata. Emily ativou o protocolo de segurança sem hesitação. A mão se moveu com precisão enquanto notificava a cabine de comando, voz calma e controlada enquanto relatava a situação. Cada passo seguiu o procedimento exatamente. Não havia confusão, nenhum atraso, nenhum espaço para interpretação. O sistema estava agora em movimento. Clary foi instruída a permanecer sentada e manter distância de Ana. O comando era firme e final, entregue sem emoção. Não haveria argumento, nenhuma negociação. A fronteira era clara e imposta. Mark recebeu um aviso formal por interferir com a intervenção. As palavras pousaram pesadas. Pela primeira vez desde que o incidente começou, realidade o alcançou. A situação não estava mais contida na cabine. Tinha entrado em registro oficial e consequências não eram mais abstratas. Vários passageiros deram um passo à frente, se oferecendo como testemunhas. Telefones foram mantidos firmes. Vídeos preservados em vez de deletados. O que tinha sido gravado permaneceria intacto. Verdade agora tinha múltiplos ângulos e nenhuma fuga. A cabine se fixou num tipo diferente de silêncio. Não era calma, mas julgamento. Conversas cessaram. Risadas desapareceram completamente. O ar carregava um peso que pressionava todos. Um entendimento compartilhado de que algo sério tinha ocorrido. A condição de Ana foi avaliada onde sentava. A respiração, uma vez errática, começou a desacelerar sob orientação cuidadosa. Focou em inspirações firmes, expirações firmes, se aterrando no momento. O perigo imediato aliviou, embora o choque não tivesse completamente liberado o aperto. Emily ficou perto sem cruzar linhas profissionais. Não pairou, mas não saiu. A presença serviu dois propósitos ao mesmo tempo, proteção e dever. Nenhum comprometeu o outro. A compostura de Clary desfiou. Olhou ao redor da cabine, procurando simpatia, por aliança, por qualquer coisa que pudesse restaurar o equilíbrio. Não encontrou nenhuma. Olhos encontraram os dela apenas brevemente antes de virar. O isolamento era inconfundível. Mark baixou o olhar. Evitou contato visual com aqueles ao redor. A arrogância anterior substituída por silêncio interno apertado. A mudança era completa. Entendia agora que a multidão tinha se virado contra ele. Confirmação veio da cabine de comando que pessoal de segurança estaria esperando no pouso. A informação se moveu rapidamente pela cabine, carregada em trocas sussurradas. Cabeças acenaram. A mensagem era clara. Isso não estava terminando no ar. Passageiros trocaram olhares que carregavam mais que palavras podiam. Entenderam que o voo continuaria, mas a história não concluiria aqui. Havia senso de inevitabilidade no ar, como se o resultado já tivesse sido escrito. Ana se inclinou de volta contra o assento, tirando força da quietude. O corpo gradualmente respondeu à ausência de ameaça imediata. Sentiu o espaço ao redor mudar. O que uma vez pareceu hostil agora parecia guardado. A diferença era tangível. Emily documentou cada detalhe. Tempos, declarações, movimentos. Nada foi esquecido. O registro se formou cuidadosamente, linha por linha, assegurando que os eventos seriam preservados exatamente como ocorreram. Clary sentou rígida, mãos tremendo no colo. A percepção se fixou devagar mas completamente. Tinha cruzado uma fronteira que não podia ser apagada. O entendimento trouxe medo, afiado e implacável. Mark permaneceu em silêncio. Ombros cederam levemente, o peso de escrutínio pressionando. Não tentou se justificar de novo. Não tinha mais confiança para fazer isso. A tripulação da cabine manteve ordem com eficiência silenciosa. Não havia vozes elevadas agora, apenas movimentos controlados e instruções medidas. O sistema funcionou como foi projetado. Ana fechou os olhos brevemente, depois abriu de novo. Ainda estava aqui. Estava protegida. Esse conhecimento afirmou mais que qualquer outra coisa podia. Emily checou discretamente, assegurando estabilidade sem chamar atenção. O equilíbrio entre cuidado e protocolo se manteve firme. Não quebrou personagem, mas a preocupação nos olhos era inconfundível. Clary permaneceu imóvel, respiração superficial. Encarou a frente, não mais desafiadora, não mais audaz.
O poder que acreditava ter desvaneceu, substituído por incerteza. Mark se mexeu no assento, desconfortável sob o peso de julgamento coletivo. Evitou olhar para Anna, evitou olhar para Emily, evitou olhar para qualquer um. O voo continuou no caminho, suave e inabalável. Lá fora, o céu permaneceu inalterado. Lá dentro, a transformação era completa. Passageiros se fixaram de volta nos assentos, mas a tensão persistiu. Isso não era curiosidade. Era consciência. O entendimento de que responsabilidade tinha sido ativada mesmo a 10.000 metros de altura. Anna descansou as mãos juntas, focando em calma. A tensão no corpo lentamente liberou, substituída por exaustão. Não estava mais sozinha carregando o que tinha acontecido. Emily completou as notas e as guardou. A documentação era completa. Nada seria perdido para memória ou interpretação. A verdade agora estava fixada. As mãos de Clary tremeram mais perceptivelmente. Olhou para baixo, finalmente compreendendo a gravidade das ações. Não haveria explicação fácil, nenhuma dispensa. Mark exalou devagar, postura fechada. A arrogância que uma vez o definiu tinha se dissolvido completamente. A cabine seguiu em frente em silêncio, não por medo, mas por reconhecimento. A questão não estava mais aberta para debate. Justiça tinha sido colocada em movimento acima das nuvens. O que restava seria decidido no chão. A aeronave tocou o solo suavemente, mas a cabine permaneceu em silêncio. Não houve aplausos, nenhuma risada aliviada. Nenhum dos pequenos rituais que passageiros costumam compartilhar depois de pousar. As rodas encontraram a pista e rolaram para frente, carregando com elas o peso de tudo o que tinha acontecido no ar. Cada pessoa a bordo entendia que esse voo já tinha cruzado uma linha muito antes de alcançar o chão. Quando o avião parou completamente no portão, as portas ficaram fechadas mais tempo que o usual. Lá fora, figuras esperavam com propósito. Segurança do aeroporto e policiais estavam prontos, presença visível pelas janelas estreitas. Quando a porta finalmente abriu, entraram na aeronave sem demora. Movimentos calmos, profissionais e decisivos. Clary foi pedida para se levantar primeiro. O pedido era firme e inconfundível. Quando se levantou, cada olho na cabine a seguiu. A confiança anterior que tinha carregado tinha ido. Os ombros tensos, rosto drenado de cor. Deu um passo à frente, depois outro, passando por fileiras de passageiros silenciosos que assistiram sem simpatia. Vergonha grudava nela abertamente agora sem lugar para se esconder. A acusação foi declarada claramente: agressão contra mulher grávida. As palavras não carregavam drama, apenas fato. Não havia espaço para desculpas, nenhuma oportunidade para reinterpretação. O incidente tinha sido testemunhado, gravado e confirmado. Clary não argumentou. Não protestou. O silêncio disse mais que qualquer defesa poderia ter. Mark foi instruído a permanecer sentado. Quando a vez dele veio, não foi com urgência, mas com certeza. Foi informado que seria detido para questionamento devido ao papel em possibilitar o incidente e tentar obstruir intervenção. A percepção o atingiu visivelmente. Mandíbula apertou, mãos enrolaram contra os apoios. Não havia caminho aberto para fuga. Passageiros foram pedidos para permanecer sentados por breve momento mais. Ninguém reclamou. Ninguém suspirou ou se mexeu impacientemente. Entenderam o papel agora, não como espectadores, mas como testemunhas. Telefones foram abaixados apenas depois de oficiais confirmarem que gravações tinham sido garantidas apropriadamente. O processo era eficiente e completo. Clary virou uma vez, olhando de volta para Mark. O olhar procurou reasseguramento, por conexão, por algo familiar. Mark não encontrou os olhos. Encarou para baixo, como se evitá-la pudesse apagar a realidade se desdobrando ao redor. Naquele momento, qualquer laço frágil que compartilharam desabou completamente. Anna foi então assistida a se levantar. Foi dada prioridade para sair da aeronave. O movimento era lento, deliberado. O corpo ainda estava se recuperando do choque, mas os passos eram firmes. Cada um carregava força silenciosa. A cabine se abriu para ela sem palavra. Ninguém a apressou. Ninguém desviou o olhar também. Emily se moveu pro lado, guiando gentilmente em direção a um caminho de saída separado. Dessa vez não havia distância profissional. Havia apenas presença. A linha entre dever e família não existia mais. Caminharam juntas, ombro a ombro como iguais. Quando alcançaram a porta, Anna pausou brevemente. Olhou de volta para a cabine que tinha se tornado lugar de medo. Depois transformação. Os olhos encontraram os de Emily. A troca manteve tudo que não precisavam dizer. Alívio. Gratidão. Reconhecimento.
Nenhuma palavra seguiu. Nenhuma era necessária. Mark foi escoltado em seguida. Movimentos lentos, pesados. Manteve a cabeça baixa, evitando cada olhar dirigido a ele. A arrogância que uma vez o definiu tinha desvanecido completamente. Não resistiu. Não falou. O silêncio refletia derrota, não dignidade. Clary desapareceu além das portas de segurança momentos depois. A mulher que tinha embarcado no avião com confiança e crueldade tinha ido. O que restou era a realidade que não podia controlar. A separação era final, imposta não por emoção, mas por consequência. Passageiros foram finalmente permitidos a se levantar e juntar pertences. Ainda assim, a cabine não retornou à conversa normal. Pessoas se moveram quietamente, processando o que tinham visto. Alguns trocaram olhares breves, acenos que reconheciam entendimento compartilhado. Outros permaneceram interiorizados, repassando momentos nas mentes. A tripulação de voo manteve compostura ao longo. Instruções foram dadas calmamente. Procedimentos completados metodicamente. Mesmo em consequência, profissionalismo se manteve firme. O sistema tinha feito o que era destinado a fazer. Fora da aeronave, Ana foi guiada em direção à equipe médica esperando perto. Condição avaliada de novo, sinais vitais estáveis. O perigo tinha passado, mas cuidado continuou. Inclinou levemente, não por fraqueza, mas por exaustão. A tensão tinha finalmente liberado. Emily permaneceu perto, oferecendo reasseguramento sem se aglomerar. O papel que tinha desempenhado no voo estava finalizado, mas a presença não. Ficou até ter certeza que Ana estava segura. Mark foi levado separadamente, flanqueado por oficiais. Não olhou para trás. Não havia nada deixado para trás que pudesse salvá-lo. A multidão que uma vez assumiu que o apoiaria tinha se transformado em testemunhas contra ele. Clary não era mais visível. Tinha desvanecido em processo, em registro, em consequência. A confiança que uma vez exerceu não significava nada agora. Passageiros lentamente filtraram pro terminal. Conversas começaram de novo, mas eram diferentes. Mais baixas, mais pensativas. O que tinham testemunhado não desvaneceria rapidamente. A porta da aeronave fechou atrás deles. Dentro daquela casca de metal, um capítulo tinha terminado. Caos tinha se desdobrado. Poder tinha mudado. Responsabilidade tinha sido imposta. O céu tinha sido o palco, mas a resolução pertencia ao chão. Justiça não tinha chegado com barulho ou espetáculo. Tinha chegado com procedimento, com testemunhas, com certeza calma. E quando o avião ficou vazio no portão, não carregava aplausos. Apenas a prova silenciosa de que o que aconteceu no ar nunca poderia ser desfe.